Olá, bem-vindo ao Centro Holístico Online Jardim das Borboletas Zen. No episódio anterior, falamos sobre o sexto chakra, o chakra frontal ou ágina, o nosso portal da visão interior. Se você não assistiu, assista. O link deste e dos episódios anteriores estão na descrição deste vídeo. A Saga dos 7 Chakras, uma jornada maravilhosa. A Saga dos 7 Chakras foi uma jornada maravilhosa. Juntos, nessa travessia, passamos por muitas camadas do ser. No chakra básico, aprendemos sobre segurança e pertencimento. No chakra sacro, a vida voltou a fluir em prazer, criação e movimento. No chakra do plexo solar, reencontramos a força, os limites e a própria luz. No chakra cardíaco, atravessamos dores, amores, quedas e renascimentos. O chakra laríngeo nos ensinou a verdade da expressão. O chakra frontal ampliou a nossa visão e a nossa escuta interior. Hoje, ao final desta saga, vamos falar sobre o chakra coronário, o último dos 7 chakras principais. Não como quem alcança o topo, mas como quem descansa. Será como uma travessia, uma experiência sentida, um estado para lembrar com a alma. O episódio de hoje requer toda a sua atenção. Antes de começarmos, permita-se participar agora de um breve ajuste de frequência para acalmar a mente, trazer presença, alinhar o campo energético e criar um campo seguro e receptivo. Enquanto eu realizo os decretos, eu peço gentilmente que você realize agora algumas respirações ritmadas. Respirando pelo nariz, soltando o ar devagar pela boca, imaginando uma luz envolvendo todo o seu corpo e o ambiente onde você se encontra. Imagine essa luz limpando suavemente tudo o que for necessário para que apenas o que for verdadeiro, amoroso e alinhado com a luz permaneça. É normal bocejos, sinal que a limpeza está ocorrendo. Feche seus olhos. Ativo agora a conexão com a fonte criadora, com a Mãe Divina, com o amado Arcanjo Miguel e toda a sua equipe da luz azul, juntamente com a Fênix Estelar Azul Cristalino. Ativando Eu Sou. Em nome da minha presença divina, eu sou, ativando agora a reprogramação apométrica estelar com o auxílio do prisma estelar da geometria sagrada viva que canaliza a luz cristalina da fonte criadora, do comando Ashtar e das equipes estelares da cura e do amor incondicional. Convoco toda a espiritualidade da luz, seres estelares e da Terra, que atuam na linha da apometria estelar, para que nos auxiliem nesse estudo sobre o chakra coronário e nos dê todo o suporte necessário e proteção.
Peço que sustentem um campo de limpeza e reprogramação aqui e no ambiente de todos que estão assistindo este vídeo. Convoco os guardiões planetários dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, as equipes estelares de cura e transmutação, para que sustentem esse campo em perfeita ordem, amor e consciência. Que o prisma estelar, a geometria sagrada viva, irradiem suas luzes multicoloridas cristalinas, aqui e no ambiente de todos, penetrando nas paredes, chão, teto, móveis, objetos, portas, janelas, vitrôs, em todas as linhas de tempo, espaço, dimensões e vibrações ocultas, dissolvendo formas, pensamentos negativas, liberando emoções e memórias negativas impregnadas, dissolvendo larvas astrais, miasmas, redes magnéticas, chips e implantes astrais, quebrando cascas energéticas estagnadas e nós etéricos formados ao longo do tempo. Se porventura houver consciências espirituais nos ambientes que não estejam em missão de luz, que sejam agora envolvidas na luz do prisma estelar e amorosamente encaminhadas aos planos superiores de tratamento e evolução, conforme o merecimento de cada uma. Peço também a ativação de escudos vibracionais de proteção aqui e no ambiente de todos, e malhas de contenção energética que mantenham apenas as energias compatíveis com a luz divina, reprogramando os ambientes para vibrar nas frequências do amor, da paz, da harmonia, da cura, da luz e da expansão da consciência. Desde já agradeço a toda a espiritualidade invocada e peço que continuem conosco durante todo o decorrer deste estudo e também logo mais na meditação. Está feito, está selado e protegido, e assim é. Gratidão. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando o chakra coronário está em desequilíbrio, o impacto aparece na forma como a pessoa se sente viva, presente e conectada ao sentido das coisas. A pessoa se sente incompleta. Ela tem a sensação como se algo essencial estivesse faltando. Ela não grita, ela não consegue apontar exatamente o que falta. Ela só tem a impressão de que algo básico foi perdido. Nada a preenche de verdade. Conquistas aliviam por um instante. Relações acolhem, mas não sustentam. Ela apenas permanece com um fundo constante de insuficiência, mesmo quando a vida por fora parece organizada. Ceticismo excessivo, cinismo, perda da fé, não a religiosa, mas a fé na própria vida, desencanto, dificuldade de encontrar sentido na vida, mesmo quando tudo parece certo, medos. Medo do silêncio, da pausa, do vazio. O silêncio passa a assustar. A pausa se torna incômoda. O vazio é evitado. Desamparo, sensação de estar sozinha, sozinho no mundo. Mesmo cercada de pessoas, a pessoa se sente profundamente só. Pensamentos repetitivos. A mente não descansa, os pensamentos se repetem, giram em círculos, criando uma fuga constante da realidade. Dificuldade de dizer não, falta de firmeza. A pessoa com o chakra coronário em desequilíbrio tem dificuldade com esse tipo de situação. O não cria silêncio, tensão e frustração nas pessoas que o recebem.
Então ela prefere carregar o peso sozinha a suportar o desconforto de decepcionar os outros. Desabitado. A pessoa fica desconectada com a matéria. O corpo deixa de ser escutado. Esquece as refeições, o descanso, perde-se o ritmo e o autocuidado. Desorganização financeira crônica. Quando a pessoa se desconecta do corpo, do tempo e da terra, o dinheiro também se desorganiza. O dinheiro exige presença, limite e constância. Quando a consciência se afasta da terra, a relação com o dinheiro perde o ritmo, a continuidade e a presença. Organizar as finanças é um gesto de presença. É dizer silenciosamente: eu fico no corpo, no tempo, na vida como ela é. A cura do chakra coronário acontece quando a pessoa reaprende a habitar a própria vida, com sentido, com limites, com presença, com simplicidade. É quando o céu finalmente toca a terra dentro de nós. O chakra coronário também é conhecido como Sarasrara. Sarasrara é uma palavra em sânscrito que significa 1000 pétalas ou lótus de 1000 pétalas. Na tradição simbólica indiana, 1000 significa incontável, ilimitado, um estado de consciência que não pode ser dividido, catalogado ou reduzido a partes. A conexão com o todo, com o sagrado e o universo. As 1000 pétalas simbolizam todas as experiências, todos os estados de consciência, todas as dimensões do ser, abrindo-se ao mesmo tempo. Uma consciência que se torna ampla o suficiente para incluir tudo, sem deixar nada de fora. Corpo, cotidiano, dinheiro, relações, silêncio, mistério. A identidade deixa de estar restrita ao eu que controla e passa a repousar no todo. E como esse estado aparece no cotidiano? Esse estado de consciência está relacionado à amplitude de perspectivas. Amplitude de perspectivas é ver mais camadas ao mesmo tempo sem colapsar nelas. É ver as coisas dentro de um panorama maior. Por exemplo, a pessoa pode sentir tristeza e ao mesmo tempo perceber um contexto, uma transitoriedade, um aprendizado implícito nessa situação. E ao mesmo tempo perceber que a vida não se reduz àquele momento. Esse estado não diminui a dor, diminui o desespero. A amplitude de perspectiva cria um espaço interno respirável para que a pessoa consiga sofrer e ao mesmo tempo sentir gratidão. Não gostar do que acontece sem rejeitar a vida. Significa maturidade cognitiva e emocional, atuando juntas. O corpo relaxa em situações que antes geravam tensão. A pessoa não pensa: ativei o chakra coronário. Ela apenas sente: algo está em paz. E eu simplesmente não sei explicar como isso pode estar acontecendo. O tempo também se amplia. Outro efeito é a mudança na percepção do tempo. Com mais perspectiva, as urgências perdem a tirania. O tempo deixa de ser um inimigo que pressiona e passa a ser um campo onde a vida se organiza com mais sentido. A pessoa começa a distinguir o que realmente pede ação. As decisões deixam de ser tomadas apenas para aliviar a ansiedade. A pessoa não vive presa ao instante e nem paralisada pelo futuro. Há uma sensação de continuidade.
E isso traz calma, sem apatia. A vida deixa de ser uma sucessão de incêndios a apagar e passa a ser um fluxo onde se caminha com mais inteireza, sabendo quando agir, quando esperar e quando simplesmente permanecer. Enquanto os chakras anteriores ao coronário organizam nossa relação com o corpo, o prazer, o poder pessoal, o afeto, a expressão, a percepção, o chakra coronário faz algo diferente. Ele integra todas essas coisas, sem tentar dominar nada. Desde cedo, aprendemos a nos dividir para sobreviver. Uma parte sente, outra parte controla, uma parte deseja, outra censura, uma parte se mostra, outra se esconde. Quando permitimos que o chakra coronário assuma o comando da nossa vida, essa divisão interna começa a se reorganizar, não por força, nem por repressão das partes que nos compõem, mas por integração. Cada aspecto encontra o seu lugar, cada impulso é escutado à luz de algo maior. O que antes competia passa a cooperar, e o que estava fragmentado começa a se alinhar. Quando a consciência de uma pessoa está fragmentada, cada papel precisa ser definido. Filha, filho exemplar, profissional competente, ser espiritualizado, ser forte, ser independente, ser necessário. Surge então o medo constante de falhar, de decepcionar, de perder valor. A vida vira um palco. E o cansaço é inevitável, mas, sob o comando do chakra coronário, as coisas mudam. Os papéis continuam existindo, só deixam de comandar, deixam de ser identidade. A pessoa consegue atuar sem se confundir, pode ser firme sem endurecer. Pode errar sem colapsar, e quando um papel termina, falha ou precisa mudar, a pessoa não se perde junto com ele. A pessoa não elimina o ego, ela o descentraliza. Ela não elimina a mente, ela a silencia quando necessário. Ela não elimina a identidade, ela a torna flexível. A pessoa não se torna apática. Ela não se desliga da vida, não perde o impulso de agir, e sim, ela se torna estrategicamente calma. Agir a partir do chakra coronário não gera apatia, gera calma lúcida, aquela calma que permite agir com precisão, sem ser arrastado pela ansiedade. Não porque as partes desaparecem, mas porque não precisam mais lutar pelo comando. A cor do chakra coronário é violeta, com nuances de branco. E ele está localizado no topo da nossa cabeça, bem aqui, ó. Como se indicasse um movimento de expansão para o alto, para subir e sair para fora do corpo. Mas é o contrário. A localização no alto da cabeça está nos dizendo que não é o fim da jornada, mas o lugar onde a jornada se inicia. Não é um ponto de chegada, um prêmio espiritual ao final do caminho, mas o instante em que o caminho verdadeiro começa, não como conquista, mas como rendição, não como elevação, mas como esvaziamento. O coronário não encerra a jornada dos 7 chakras principais. Ele inaugura uma nova forma de caminhar.
a de não nos colocarmos mais no centro das coisas. E talvez seja exatamente aí que a vida começa a andar com mais leveza. Quando já não precisamos estar no centro para estarmos inteiros. O chakra coronário não é um lugar para chegar, e sim um exercício contínuo de desapego profundo de tudo aquilo que não ressoa mais com a nossa essência. É o soltar das identidades antigas que um dia foram necessárias, mas que agora pedem descanso. É o soltar das certezas rígidas, das histórias que já cumpriram o seu papel. É o descanso da mente. É o retorno ao silêncio que sustenta tudo. O chakra coronário não se ativa pelo esforço, mas amorosamente pelo desapego. Nos chakras anteriores que percorremos, há sempre um pedido de evoluir, desenvolver, equilibrar, curar, expressar, integrar partes. Existe movimento, um esforço consciente e aprendizado. No chakra coronário é diferente. Ele não se abre por refinamento do eu. Ele não pede evolução. Ele pede rendição. E a rendição aqui não é desistência, nem passividade, nem apatia, nem submissão. É a rendição do controle sutil, da ideia de que algo maior pode conduzir o mistério, organizar o sentido, alcançar o todo. Nos chakras anteriores, ainda há um centro que quer melhorar, compreender, resolver as coisas. No coronário, esse centro é gentilmente convidado a sair do comando. Esse centro não é eliminado, apenas deixa de ser o capitão. No coronário, tudo desacelera. A busca repousa, a identidade afrouxa e a alma só quer descansar no que é. Não há mais para onde ir, apenas permanecer no silêncio, na presença, no ser. Talvez por isso tantas pessoas sintam esse chakra como um vazio, um silêncio ou até um certo nada acontecendo. Porque ele não entrega experiências grandiosas para o eu se apropriar. Ele entrega espaço, e nesse espaço algo fundamental muda. Não é eu evoluo até Deus, é eu descanso em Deus, porque Ele sempre esteve em mim. Essa frase dissolve a distância. É como perceber que a casa para a qual caminhávamos não está nas alturas. Ela sempre esteve em nós. Durante muito tempo, nos fizeram acreditar que o sagrado está nas alturas, acima do corpo, acima da vida comum, acima de nós. Como se o corpo fosse um obstáculo, um peso, um lugar de tentações a serem vencidas, e não um território de refinamento da consciência. Aprendemos desde cedo a desconfiar das sensações, dos instintos, do cansaço, das emoções intensas. Tudo o que era vivo demais parecia suspeito. Como se, para tocar o divino, precisássemos nos afastar da carne, calar o corpo, disciplinar o sentir até que ele se tornasse aceitável. Também nos ensinaram que o sagrado está acima da vida comum, acima do cotidiano, do simples,
como se Deus só habitasse em momentos extraordinários, em rituais especiais, nas experiências elevadas e nas palavras bonitas. E, sem perceber, começamos a procurar sentido apenas no que é grandioso e espetacular, enquanto a vida real, essa que acontece no lavar da louça, no cuidar de alguém, no pôr do sol, no fim do dia, foi ficando espiritualmente desvalorizada. Por fim, nos ensinaram que o sagrado está acima de nós, acima da nossa humanidade, acima das nossas falhas, acima das dúvidas, acima da imperfeição. Criamos então um Deus distante e um eu inadequado, um sagrado tão alto que só pode ser alcançado por esforço, por mérito, pureza, correção. E assim, pouco a pouco, a espiritualidade deixou de ser casa e virou uma escada. Sem perceber, transformamos o caminho espiritual numa escada que nos afasta da terra, da carne, da simplicidade do agora. Uma escada que promete altura, mas nos afasta do chão, que fala de luz, mas nos separa da sombra, que diz amor, mas exige negação de partes inteiras de nós. Quando dizemos que a casa não está nas alturas, trazemos o sagrado de volta ao lugar onde ele sempre habitou, o íntimo, o simples, o silencioso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É no corpo que a consciência se organiza, se expande e se refina. Não é necessário ir a algum lugar. Basta habitar o corpo e permitir que a consciência se refine no encontro com a fonte. A casa do sagrado não fica apenas no céu ou em locais sagrados. Ele está onde existe presença, e esse lugar está no espaço da sua consciência. Quando você para de fugir, sente e se conecta à verdade. O chakra coronário vem desfazer esse equívoco com extrema delicadeza. Ele não derruba o céu, ele o aproxima. Ele não nega o corpo, ele o inclui. Ele não desvaloriza a vida comum, ele a revela. Não diminui o humano, ele o reconcilia com o divino. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Quando o sagrado desce, ele não perde grandeza, ele ganha intimidade. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O quarto não é só um lugar físico, é também o espaço interior, íntimo, silencioso, onde o sagrado acontece, sem palco, sem plateia, sem performances. Não é sair do mundo, é pausar o mundo dentro da mente. É fechar a mente para o barulho de fora e abrir espaço dentro de você. O sagrado não grita, ele fala no silêncio. E talvez esse seja o verdadeiro movimento espiritual. Não subir para encontrar Deus, mas permitir que Deus habite aquilo que sempre fomos.
E nesse exercício de entrega e escuta, permitir que ele assuma o comando e realinhe com amor o que em nós perdeu o eixo. Essa frase também cura uma ferida muito antiga, a de acreditar que precisamos nos afastar de quem somos para tocar o divino. Aqui o movimento é outro, é um retorno, um repouso, uma reconciliação com a própria presença. Por isso, o chakra coronário não nos leva para cima. Ele nos traz para dentro de nós mesmos. Ele não nos retira do mundo. Ele nos insere nele, com menos medo e menos separação. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Parte da oração do Mestre, onde ele pede ao Pai para proteger os seus seguidores das tentações e do mal, sem removê-los do mundo, para que possam ser luz e testemunho nele. A casa não está no alto, porque o sagrado não exige altitude. Ela pede habitação, e quando isso acontece, o caminhar muda de sentido. Já não andamos mais para chegar ao alto. Andamos porque estamos vivos e sustentados por algo que nunca nos deixou. Há uma beleza tranquila nessa mudança de sentido. Quando já não andamos para chegar, o corpo relaxa, a alma desacelera, o coração deixa de negociar com o futuro, o caminho deixa de ser meio e se torna expressão da vida em movimento. E ser sustentado por algo que nunca nos deixou é talvez o maior alívio de todos. Não precisamos mais provar valor, consciência ou merecimento. Há um chão que permanece. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando duvidamos, mesmo quando cansamos. Lembra que o sentido não está no destino, mas na fidelidade em cada passo. Lembra que a vida não nos testa, ela nos sustém. É um caminhar sem urgência, porque a casa já está aqui. Se tudo isso fez sentido para você, permita agora que o chakra coronário, através da fonte criadora, se integre e ilumine suas escolhas, trazendo expansão e clareza mental. Agora eu te convido para uma viagem diferente de todas as outras. Uma meditação para o chakra coronário, mas é alusiva aos 7 chakras principais, nossos centros de consciência, que representam os diferentes aspectos da nossa experiência humana. Ao longo desta meditação guiada, passaremos simbolicamente pelos 7 chakras principais, pelo chakra básico, onde mora a sobrevivência, ao sacro, onde vivem os desejos, passando pelo plexo solar, o quem acreditamos ser. No cardíaco, encontraremos o silêncio. No laríngeo, a voz que se expressa. No frontal, o olhar interior se abre. E no coronário, a consciência que se expande e se reconecta com a fonte criadora. Imagine atravessar a sua própria história, como quem percorre uma ferrovia sagrada, onde cada estação revela uma camada da sua consciência e cada trilho te conduz, com suavidade, de volta à fonte criadora. Sim, há uma ferrovia invisível atravessando a sua vida. Ela sempre esteve aí, mesmo quando você não percebia. A viagem está começando. Bem-vindos ao Expresso Jardim das Borboletas Zen.
Passageiros, todos a bordo! Se você sentiu o chamado, embarque. Solte as rédeas e permita que essa viagem revele o ponto onde tudo se alinha. O Expresso da Consciência Suprema, um encontro com o sagrado interior. Feche seus olhos suavemente, com carinho, como quem fecha a porta do quarto antes de dormir. Sinta o seu corpo apoiado, seguro, como se a terra estivesse dizendo: pode descansar, eu te seguro. Respire, bem devagar. A cada respiração, sinta o seu corpo ficando mais presente, mais silencioso, mais disponível. Não há nada que você precise fazer agora, nada que precise entender. Apenas esteja aqui, inteiro, presente. Peço à espiritualidade da luz, da reprogramação apométrica e da restauração que vão se posicionando aqui e no ambiente de todos, dando continuidade às limpezas e à reprogramação, liberando crenças limitantes, programações neurolinguísticas, familiares, culturais e religiosas. Todo tipo de magia negativa, bloqueios emocionais e na consciência espiritual. Eu peço que sustentem um campo de clareza, verdade e reprogramação mental, onde nenhum pensamento intruso forma pensamento negativo, magia mental, hipnose coletiva, comandos de controle, sabotagem e julgamento externo interfira nessa meditação. Peço ao prisma estelar, a geometria sagrada viva da fonte criadora, que se alinhe ao nosso campo energético, aos nossos corpos físicos, corpos sutis, chakras, nadis, meridianos, a nossa alma viva, puxando agora de todas as frequências do tempo, vida atual e vidas passadas, tudo aquilo que restringe a nossa clareza mental e espiritual, encapsulando, transmutando e reprogramando positivamente agora. Liberando, libertando a nossa mente de todas as crenças relacionadas a sofrimento, fraqueza, punição, autopunição, sabotagem, autossabotagem, abandono, rejeição, desamor, escassez, doença, indignidade, medo de merecer coisas boas, medo da espiritualidade, medo da luz. Que todos esses sentimentos e emoções sejam agora liberados, removidos e outros transmutados. Fechando todos os portais mentais, frequências coletivas, acessos psíquicos e canais de interferência e instalando agora novos códigos cristalinos em nosso campo mental de equilíbrio, clareza, discernimento, abertura, prosperidade, abundância, saúde, vitalidade, receptividade, amor, realizações positivas, reconexão com a fonte criadora e ao nosso eu superior. Eu sou a mente livre, eu sou a consciência desperta, eu sou a reprogramação apométrica em ação aqui e agora. Está feito, está selado e assim é,
em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, imagine uma linha férrea. Ela não está fora de você. Ela começa bem no meio do seu peito, onde você sente as emoções, como alegria, medo, coragem. Essa linha férrea sobe devagar pela sua coluna, como se fosse um caminho firme que sustenta você por dentro. Os trilhos dessa linha férrea passam pela sua história, pelas coisas que você já viveu, pelas vezes que você caiu, pelas vezes que você levantou, pelas coisas que você aprendeu, mesmo quando doeu. Imagine-se dentro de um trem que está sobre essa linha férrea. Você está sentado, sentada dentro desse trem. Você está confortável, sem pressa. O trem começa a seguir o seu curso. Você olha pela janela e vê a paisagem passando, como lembranças que não precisam ser explicadas. Uma estação se aproxima. O trem chega à primeira estação. Ela se chama sobrevivência. Aqui estão todas as coisas que você aprendeu para se proteger, se virar, para continuar a sua jornada. Defesas, esforços, adaptações. Agradeça. Sem essas estruturas, você não teria chegado até aqui. Agradeça a tudo isso. O trem não para por muito tempo, ele segue. Enquanto os vagões deslizam sob os trilhos, você percebe o movimento suave da vida retornando o seu curso. O corpo relaxa, os pensamentos começam a se organizar e uma certa expectativa silenciosa nasce. Não como urgência, mas como curiosidade. Há algo distante chamando sua atenção. Um impulso natural te convida a olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo. Então, aos poucos, você vê os contornos da próxima parada, a segunda estação, que se chama Desejos. Aqui estão os seus sonhos, seus projetos, vontades e ideias sobre o futuro. Tudo aquilo que te faz querer ir adiante, a olhar para frente, a imaginar um futuro melhor. Observe com curiosidade, sem se agarrar, sem se prender. Nesse percurso, há um espaço de escuta até a próxima estação. Um tempo em que você pode simplesmente observar o que se movimenta em você enquanto tudo volta a fluir. Desejos que não surgem como ordens, mas como sinais, mensagens sutis, indicando necessidades, prazeres e direções possíveis. Pela janela, os reflexos já não mostram apenas paisagens, mas silhuetas familiares, rostos, nomes,
funções, versões suas que foram se formando ao longo do tempo. Algumas confortáveis, outras cansadas, todas querendo ser vistas. Aqui, nada precisa ser corrigido ou controlado, apenas reconhecido. E nesse reconhecimento gentil, o trem desacelera novamente, rumo à próxima estação. A terceira estação, a da identidade, ou quem eu acho que sou. Quando os desejos se revelam, surge também a pergunta silenciosa: quem é aquele, aquela que deseja? A consciência começa a se dobrar sobre si mesma, observando as narrativas que construiu para existir. Aqui estão os nomes que te deram, os rótulos, as histórias sobre você. Aluno, aluna, filho, filha, forte, fraco, tímido, tímida, engraçado, engraçada, sério, séria. Você esteve presente em todas essas histórias, mas você é maior do que qualquer uma delas. Nenhuma delas esgota o que você é. O trem segue e chega a uma estação diferente, a quarta estação. A paisagem começa a mudar. Não há som. O movimento externo desacelera, até quase desaparecer. Não há placas, não há anúncios, apenas um espaço amplo, claro, onde você sente algo se dissolver, sem esforço, sem explicação. O nome desta estação é silêncio. Aqui, o silêncio não é vazio, é presença. Aqui tudo é calmo, não tem barulho, não tem cobrança. Talvez você sinta coisas, um alívio, um cansaço ou uma sensação de descanso. Se aparecer algum desconforto, tudo bem, não precisa fugir. Diga para si mesmo, bem baixinho: eu posso ficar aqui com o que está. Eu posso ficar aqui com o que está. Ficar aqui? Aqui onde? No corpo? No momento? Na emoção? Com o que está? O que exatamente está? Um sentimento? Um pensamento? A vida como ela é agora? Eu posso permanecer presente com o que eu estou sentindo agora. Eu posso ficar com isso que está acontecendo em mim, sem fugir. Eu posso ficar aqui do jeito que está. Eu posso sustentar este momento como ele é. Eu posso descansar neste momento, sem precisar mudá-lo. Eu posso habitar o que está vivo agora. Eu posso habitar o que está vivo em mim. Eu posso ficar aqui com o que está. Eu posso ficar aqui com o que está. Permita-se sentir
tudo o que está acontecendo agora dentro de você. O momento em que você não tenta mais compreender. Enquanto a mente descansa, enquanto as perguntas se dissolvem, antes mesmo de serem respondidas, você descobre algo importante. Você percebe que não está viajando para se tornar alguém. Você não está nesse trem para virar alguém melhor. Você está aqui apenas lembrando quem você sempre foi. Aquele que você era antes de te ensinarem, mesmo sem palavras, a se contrair para caber e a se moldar para se encaixar no mundo. Aos poucos, o trem retorna ao movimento. E se aproxima de uma nova estação, a 5ª estação. O silêncio permanece, agora como fundo, e a partir dele, algo começa a se organizar por dentro. Não é pressa de falar, é alinhamento. A garganta relaxa, a respiração encontra passagem. O que precisar ser dito encontrará o seu tom. Bem-vindos à estação voz. A voz se aproxima, não como som, mas como verdade, pronta para ganhar forma. Você não sente necessidade de explicar, convencer ou se defender. A verdade não precisa mais sair em forma de tensão. Você percebe que não precisa gritar para ser ouvido ou ouvida, nem se explicar o tempo todo. A verdade pode simplesmente existir. Sinta a região da sua garganta relaxando, como se as palavras não ditas encontrassem repouso. Como se a expressão pudesse nascer do alinhamento, não da urgência. Aqui você percebe, quando a verdade é habitada, ela não precisa ser gritada. E o trem segue. Mais adiante surge a 6ª estação. A estação do olhar interior. Esta estação não é sobre ver coisas, mas sobre aprender a olhar de outra forma. Aqui somos convidados a perceber as situações que a vida nos apresenta a partir de uma nova perspectiva, mais ampla, mais consciente, mais verdadeira. Ver diferente.
Permitir que a vida se revele quando o olhar se aquieta. Ela não fala sobre visões externas, mas sobre a capacidade de olhar para a vida com mais consciência, presença e clareza. O trem continua o seu ritmo. A testa relaxa, a mente desacelera, o olhar se aquieta, a pressa se dissolve. Agora, o trem segue para uma estação muito especial. O ritmo já não pede esforço. O corpo acompanha sem resistência. Há uma sensação de confiança silenciosa, como se algo maior estivesse conduzindo o trajeto. Seguimos rumo à 7ª estação, a estação do chakra coronário. Não como um destino final, mas como um estado de consciência que se revela. Isso é importante dizer. Aqui não há chegada. Há uma pausa diferente. Aquela em que você aprende a confiar no movimento, mesmo sem saber o destino final. Ela chega quando você confia, quando você para de lutar com tudo, quando você deixa a vida te ajudar. Aqui, a vida não pede pressa, ela pede escuta, pede honestidade interna, pede coragem para não se dividir. É a estação onde a pessoa percebe que pode continuar viajando sem se abandonar dentro do trem. Ela não está no alto, ela não está distante. Ela se revela como um campo aberto, como um céu interno que sempre esteve disponível. O movimento continua, mas algo em você sente que não precisa acompanhar. Há uma entrega suave no trajeto, como se fosse possível descansar enquanto tudo acontece. Você olha pela janela e a estação do chakra coronário se revela. Há uma parada silenciosa onde confiar no movimento se torna natural, mesmo sem saber para onde ele te conduzirá. Agora, respire bem fundo. Imagine o topo da sua cabeça se abrindo na região do seu chakra coronário. Não com esforço, mas com rendição, como quem deixa a luz entrar porque parou de fechar as janelas. Sinta uma sensação sutil e maravilhosa de ampliação. Talvez você sinta algo se expandir, como se o dentro e o fora ficassem menos separados, e algo mais silencioso e mais verdadeiro assumisse o espaço. Respire. Na inspiração, receba. Na expiração, confie. Se você quiser fazer um pedido, alguma súplica sincera, este é o momento. Não como quem implora, mas como quem se abre,
Não precisa falar alto. Pode ser em pensamento ou em sentimento. Você não estará falando com o nada. Você estará falando com a fonte da vida. Essa força boa que sempre esteve com você. Você está agora na presença da fonte criadora e de toda a espiritualidade que caminha na luz. Nada precisa ser explicado. Tudo pode ser oferecido em silêncio. Permita que o que é verdadeiro em você se apresente agora. Se algo em você pede cuidado, direção ou amparo, permita que isso se revele agora. Você não está falando para o vazio. Você está se expressando na presença viva da fonte criadora que sempre escuta. Faça a sua petição, não com esforço, mas com confiança. Aqui, o chakra coronário não se abre para levar você a outro mundo. Ele se abre para revelar a luz que sempre existiu dentro de você, sustentada por algo maior, uma inteligência que respira através de você, uma presença que exige apenas a sua disponibilidade. Sinta essa presença se espalhar como um véu envolvendo você. Não como êxtase, mas com simplicidade e repouso. Você não precisa se elevar. Respire. Na inspiração, receba. Na expiração, confie. Diga mentalmente, do seu jeito: eu não preciso controlar tudo. Eu posso confiar. Como um trem que segue sem ruído, porque encontrou o seu eixo. E agora, suavemente, faça um gesto interno de entrega, com sinceridade, como quem solta as rédeas depois de uma longa vigília, como quem confia o caminho à fonte que sempre sustentou os trilhos. E nesse espaço aberto e tranquilo, vamos dizer mentalmente algumas palavras para cuidar do nosso chakra coronário. Eu não preciso conduzir tudo. Eu permito que a fonte criadora assuma os controles. Eu sou liberando qualquer tensão ou bloqueio na região do meu chakra coronário, permitindo que a energia divina flua livremente e fortaleça todo o meu ser. O meu chakra coronário é a fonte dessa energia sagrada. Eu sou grata pela minha conexão com a fonte criadora de toda a existência. Eu sou a presença encarnada em ação, organizada, justa e viva eternamente. O meu chakra coronário está limpo e equilibrado agora. E eu tenho a sensação de que a luz que o ilumina também ilumina os meus caminhos. Sinta o alívio que nasce quando o esforço cede lugar à confiança. Sentiu? A vida não perde direção, ela ganha inteligência. Você não desaparece, você se integra. Você se sente mais inteiro, mais inteira. O trem segue, mas agora
Não é a vontade que o conduz, é a fonte criadora. E você descansa no movimento. Respire profundamente. Na inspiração, acolha. Na expiração, entregue-se internamente, sem esforço. Faça essa oferenda. Entregue-se. Entregue os controles do seu ser, entregue as expectativas, entregue a ideia de como a vida deveria acontecer. Não como quem desiste, mas como quem confia no condutor. Sinta a fonte criadora interceptando esse gesto simples. A entrega não termina aqui. Ela segue viva em cada escolha feita a partir de agora, em todo o decorrer da sua jornada. Nesse ponto da ferrovia, uma compreensão se instala. A vida não está te levando para Deus. A vida está te mostrando, passo a passo, que você nunca esteve separado dele. Não se trata de uma caminhada externa, como nos foi ensinado desde a nossa infância, buscando fora aquilo que parecia distante. O caminho nunca foi externo. O caminho sempre esteve acontecendo por dentro. O chakra coronário é o ponto onde a identidade deixa de ser eu aqui, Deus lá, e passa a ser Deus vivendo em mim e através de mim. Agora faça uma respiração mais profunda. Sinta o seu corpo, sinta o aqui e agora. Mexa as mãos, os dedos, os braços, as pernas, sinta os pés. O trem continua andando. A ferrovia não termina, porque ela vive dentro de você. E cada vez que você confia no condutor, ela se torna mais evidente. Onde não há busca, onde não há falta, onde você descansa naquele que sempre te sustentou. E agora, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, abra os seus olhos. Com o coração aberto, agradeça a toda a espiritualidade presente por todo o amparo invisível que esteve com você durante todo esse momento. Agradeça a fonte criadora, a consciência maior que sustenta e organiza toda a vida no universo. Acesse o nosso portal. Conheça a nossa livraria. O link está na descrição deste vídeo.